Então, gente, eu vou estar fazendo uma live com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Vicente, eu sou especialista em coberturas de chantininho e buttercream. E hoje eu vou estar ensinando a vocês a como preparar um buttercream, certo? Então eu já vou começar. Bom dia! Bom dia, Socorro! Bom dia, Alani! Bom dia, Fran! Muito bom dia para todas que estão entrando. Então eu já vou começar aqui pra gente já não demorar tanto, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer detalhe que vocês queiram saber, vocês podem estar mandando a mensagem, a pergunta para vocês, de vocês aqui, que eu vou estar respondendo, vou estar ajudando vocês. Não precisa ser somente buttercream, sobre o preparo do buttercream, tá? Eu tô aqui para ajudar. Então, gente, para você poder fazer o buttercream, eu trabalho com buttercream de merengue suíço. Então, para você fazer o buttercream de merengue suíço, é necessário que você faça primeiro o merengue suíço. E como que se faz o merengue suíço? O merengue suíço a gente usa as claras em neve batidas com açúcar. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou preparar o merengue. Eu preciso, para poder fazer um buttercream, eu preciso de uma balança, porque precisa ser tudo pesadinho, você precisa ter tudo pesado. Vou estar utilizando a balança para poder pesar meus ingredientes. Uma vasilha com fundo grosso. E aí eu já vou começar. Deixa eu só fechar a porta aqui. Primeiro a gente começa separando as claras da gema. Aqui eu vou colocando. Tem uma medida. Pra fazer o buttercream, a gente usa bastante clara, viu, gente? É normal isso. O que eu faço depois com essas gemas? Eu posso estar congelando essas gemas para fazer tudo aquilo que se usa bastante gema. Creme de confeiteiro, quindim. Existem tantas receitas que usam somente a gema que esse não é o problema, né? Preciso de mais dois. Isso. Gente, vocês estão conseguindo ver a minha live? Parece que a minha internet tá meio ruim. Vocês podem me dar um feedback de como tá? Obrigada, Socorro. Minha balança aqui hoje tá meio...
Agora, coloquei as claras, né? Agora eu vou estar entrando com o meu açúcar. Aqui eu estou utilizando um açúcar refinado. Vou colocar uma medida aqui. Pronto. E vou estar mexendo essa mistura antes de levar pro fogo. Vou estar misturando, só para poder deixar tudo misturadinho. Aí eu levo pro meu fogo. No fogo, gente, o que é importante? Você tá deixando essa clara esquentar. Ela precisa esquentar por dois motivos. Para poder dissolver por completo o açúcar, né? E para poder, quando essa clara é aquecida, ela perde qualquer possibilidade de trazer algum tipo de salmonela para sua cobertura. Então, é importante que essas claras sejam aquecidas, por esses dois motivos, tá? Porque se você somente bater aqui esse açúcar, não vai dissolver. Então, se você aquecer ele vai dissolver por completo. Vou levar aqui pro fogo. Vou levar vocês comigo, porque eu não tenho um fogão aqui, né? Aqui. A imagem não vai ficar muito boa não, mas é só pra vocês me acompanharem aqui. O fogo aqui, gente, o que eu costumo fazer? Eu costumo usar o fogo, no início, fogo alto. Quando eu percebo que essas claras começaram a esquentar, eu boto no fogo baixo. Porque você não pode parar de mexer isso aqui hora nenhuma. Porque se você parar de mexer, essas claras vão cozinhar e vão virar um omelete de claras. Então, importante é isso. Você não pode parar de mexer aqui de forma alguma até que o açúcar dissolva por completo. Você pode... Como que você sabe que está no ponto? Você vai estar ou medindo através de você tocar nessas claras, essa mistura, e sentir que acabou todos os grãozinhos de açúcar, ou então você pode usar um termômetro. Utilizando um termômetro, você vai estar medindo aí a temperatura dessas claras entre 65 graus a 70 graus. Então, você não pode passar disso, porque senão as claras vão cozinhar. Não é todo mundo que tem um termômetro em casa, então eu estou ensinando para vocês como é que faz. Aqui eu já vou abaixar minhas claras, o meu fogo, aliás. Não é todo mundo que tem um termômetro em casa, então eu vou mostrar para vocês como que faz sem o termômetro mesmo. Aqui sempre com muito cuidado para não deixar. Você tem medo, você tem receio de fazer dessa forma, então você pode estar utilizando isso aqui em banho-maria, que aí corre menos risco ainda dessas claras cozinhar. Ah, Vanessa, minhas claras começou a cozinhar, tem algum problema? Não, não tem problema, porque eu vou mostrar um truque aqui para vocês que vai fazer vocês entender que se por acaso começou a cozinhar, não tem problema algum. Aqui é bem rápido, daqui a pouco a gente tem que ir sempre experimentando para ver se os grãozinhos de açúcar já derreteu. Aqui, passei a mão, não tem grãozinho de açúcar, é o ponto. Vou deixar só mais um pouquinho, porque eu ainda tô sentindo um pouquinho de grãozinho de açúcar.
Pronto, está no ponto. Acabaram os grãozinhos de açúcar, desliguei o meu fogo, tiro da chama. Vou passar de volta pro outro canto aqui para vocês me verem melhor. Aqui. Feito isso, eu venho com a minha batedeira. Aqui agora que tá o barulho, viu, gente? E eu vou coar essas claras. Pois é aqui que tá o segredo. Por isso que eu falei pra vocês, Vanessa, minhas claras começaram a cozinhar, deu uns pedacinhos de clara cozida. Vou jogar fora? Não, você não vai jogar fora essa mistura. Butter Queen, gente, não tem como você jogar fora. Butter Queen não tem erro. É uma cobertura que não tem erro de você fazer. A não ser que você colocou aí as medidas erradas, não tem erro. Você salva sempre. Tirei minha clara, coei minha clara. Vou levar isso aqui para a batedeira para fazer o merengue, bater o merengue. Gente, aqui agora vai fazer muito barulho. Eu vou, não sei se tem como. Eu vou, para evitar o barulho para vocês acompanhar tudo certinho, eu vou deixar no mudo aqui, tá? Até terminar de bater. Como que é a velocidade? Começa devagar e vai aumentando até a velocidade máxima.
Então, gente, aqui eu bati. Qual que é o ponto? O ponto é quando forma o bico. Você puxa e faz um bico duro, viu? Está bem duro. Então, esse é o ponto de merengue. Esse é o buttercream. Esse é o merengue suíço, né, na verdade. E aqui agora, você pode perceber que ainda tá quente. Peraí só um pouquinho. Barulho ali em casa. Se você colocar a manteiga quente a manteiga nesse merengue quente, a sua manteiga vai derreter toda e aí vai desandar. Então o que você tem que fazer? Esse merengue precisa estar frio. Ou você continua batendo ele na batedeira, ou então até ele esfriar, ou então o que você faz? Chegou nesse ponto de merengue, faz o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou levar ele pro freezer, pra geladeira, pro freezer que é mais rápido. E eu vou estar esfriando esse meu merengue antes de colocar a minha manteiga. Então, eu coloquei minha manteiga ali, o meu merengue na geladeira para ele estar esfriando. E enquanto isso, gente, a gente pode estar conversando. Eu posso estar tirando a dúvida de vocês agora. Estão tendo alguma dúvida em relação ao buttercream até o momento? O que vocês querem saber sobre o buttercream? Qual que é a sua dúvida que você sempre teve no preparo do buttercream? Vocês podem estar mandando as perguntas que eu vou estar respondendo para vocês. Enquanto ele esfria e vocês mandam as perguntas, eu vou falar um pouco sobre mim. Antes de eu conhecer o buttercream, eu errava muito com o chantininho, porque eu morava num lugar muito quente, então eu não conseguia dar estabilidade no meu chantininho por conta do calor da região. Então eu descobri o buttercream e optei por usar ele por este motivo, porque ele é uma cobertura muito versátil, que independente do calor, independente do clima, você consegue usar ele super bem. É só você entender como utilizar a técnica. O chantininho é bom, gente. Eu adoro chantininho também. Eu sou especialista em chantininho também. Eu uso muito chantininho também às vezes. Mas hoje nas minhas produções, nas minhas encomendas, eu faço somente com o buttercream. Por quê? Porque eu me descobri através dele, o quanto ele é mais rápido de se preparar, mais fácil de se trabalhar e te possibilita aí muitas decorações para você estar fazendo. Socorro está perguntando, bater demais fica duro? Não, não fica duro. Bater demais, o que na verdade, o Socorro? Seria bater demais o merengue suíço ou o buttercream depois quando a gente junta a manteiga? Me especifica um pouco mais aí sua pergunta. Mas se for bater o merengue, não vai ficar duro. Você vai estar continuando batendo ele ali, ele vai formar o merengue e não vai ficar duro. Não tem problema, só não pode ficar mole demais. O merengue que não pode ficar mole demais. Ele vai ficar bem resistente? Fica resistente. Mas quando você juntar a manteiga, esse merengue, ele vai se unir à manteiga, então vai formar um creme bem fofinho, bem gostoso. Mais alguma pergunta, gente? Então, por que hoje eu estava falando sobre o meu uso do buttercream? Por que eu utilizo o buttercream? Apesar além de tudo, da sua facilidade e de fazer, da sua rapidez para estar fazendo, a gente consegue trabalhar com ele e economizar. Por quê? Você acha que o buttercream, por ser feito de manteiga, é mais caro? Hoje a gente eu botei na balança todos os valores, pelo menos aqui na minha região, o preço do buttercream está saindo no mesmo valor do que fazer o chantininho.
exatamente a diferença, se tiver uma diferença, é coisa de R$1 no máximo. Inclusive para o chantininho ser mais caro, viu, gente? Só que o Buttercream tem uma vantagem muito grande, que é você tá conseguindo congelar o Buttercream e depois você tá utilizando ele normalmente nas suas produções. Eu congelo o Buttercream tingido e utilizo depois. Eu congelo o Buttercream branco e utilizo depois para poder fazer cinta de contenção ou fazer decorações. Já é uma versatilidade que o chantininho não tem tanto quanto o Buttercream. Você pode congelar o chantininho? Pode. Mas depois, para você decorar um bolo, até que você pode estar utilizando. Mas para você cobrir um bolo, um chantininho congelado, já não fica seguro o suficiente. Você não tem a segurança do que você vai estar fazendo ali, porque por ser um chantininho já congelado. Então, coisas que todo mundo não aconselha, congelar chantininho. Já o Buttercream não, você pode estar congelando ele tranquilamente, que não vai dar errado. Tentei fazer uma vez e não deu tempo para esfriar e não deu certo. Se não esperar esfriar, não vai dar certo, porque ele vai derreter toda a sua manteiga, e aí a manteiga derretida não consegue voltar a ser creme. Só porque, o que você pode estar fazendo? Volta ele para a geladeira, ele vai dar uma reduzida, então assim, ele não vai estar rendendo tanto. Mas você volta ele para a geladeira e você volta a bater ele, espera dar uma esfriadinha um pouquinho, né, até a manteiga ficar um pouquinho resistente. Aí você volta a bater ele na batedeira, que ele volta a dar aquele creme. Só porque ele vai estar mais reduzido, ele não vai estar, você não vai conseguir fazer ele render tanto igual uma receita normal, certo? Então, gente, vocês estão gostando da live? Quem tá aqui, manda um joinha pra mim. Quanto tempo que ele deve ficar na geladeira? Coisa de 5 minutinhos, ele já tá frio. Esfria bem rápido mesmo. Se você colocar no congelador, principalmente, ele vai estar esfriando muito rápido. Você vai estar conseguindo utilizar. Qual manteiga que eu devo usar, gente? É importante isso. Para que o seu Buttercream seja um Buttercream gostoso e cheiroso também, é importante que você escolha bem a sua manteiga. Então, o que você deve fazer? Quando você for lá comprar sua manteiga, prefira escolher uma manteiga sem sal e somente com ingrediente. Vou pegar aqui para vocês a embalagem. Eu costumo usar a marca Itambé. Por quê? Aqui na minha região, até hoje, foi a única marca que eu encontrei que não tem corante de urucum. Então, esse corante, ele faz a manteiga ficar mais amarela. Então, quando você for escolher sua manteiga, olhe no rótulo dela, os ingredientes, e o ingrediente dela deve ser somente creme de leite e sal, ou cloreto de sódio. Só que aqui, na maioria das vezes, que você procurar por uma manteiga sem sal, não vai ter o sódio, certo? Então, você tem que usar sempre creme de leite batido. Então, essa seria a manteiga ideal. Por quê? A manteiga que tem o corante de urucum, ele vai estar fazendo a manteiga ficar amarela demais, uma cor mais escura, e também um cheiro muito forte. Então, você tem que prestar sempre nessas características da sua manteiga. Se ele não tem cheiro forte, se não tem a cor amarelada demais. Por quê? Porque quando você quiser fazer um bolo branco, totalmente branco, você não vai estar conseguindo atingir uma cor de um Buttercream clarinho. Existem técnicas para poder estar fazendo para que esse Buttercream fique clarinho também. Você pode estar acrescentando aí um corante lilás ou então um dióxido de titânio. Mas o principal fator para você conseguir ter um Buttercream clarinho é na escolha da sua manteiga. E é importante também em relação ao gosto. Se for uma manteiga amarelada demais,
provavelmente o gosto dela é mais forte também. E isso não fica tão bom para o paladar do cliente. O que eu aconselho? Sempre olhar o rótulo antes de comprar a sua manteiga. Eu preciso estar usando sempre manteiga sem sal? Existem pessoas que gostam da manteiga sem sal e existem as pessoas que gostam da manteiga com sal. Qual que é a diferença? Vai ficar mais salgado, né? Mas a manteiga sem sal, ela apura mais o sabor. Quando você vai estar saborizando o seu buttercream, você vai estar conseguindo apurar mais o gosto daquele sabor daquele saborizante que você utilizou. Já na manteiga com sal, vai ter aquele gostinho salgadinho no final, né? Você consegue trazer ali o sabor para o seu buttercream, mas você sempre vai sentir aquele salgadinho ali no final. Não tem problema utilizar com sal, não tem problema algum, mas se atente a isso. Vou pegar aqui agora o meu merengue. Aqui ele já tá bem geladinho. Deixa eu... Aqui agora eu vou começar a colocar a minha manteiga. Manteiga, gente, sempre em temperatura ambiente. Não coloca a manteiga gelada no seu buttercream, senão ele vai ficar talhado, todo talhadinho, e você não vai demorar bastante, você não vai conseguir estar ali fazendo a mistura dele um com o outro, entendeu? Então você precisa de estar utilizando manteiga em temperatura ambiente com... deixa eu pegar aqui. Parece uma pomada, não parece? Então, essa a temperatura, é desse jeito que ele deve estar, como ponto de pomada. Aí você vai colocar, agora eu vou ligar a batedeira em velocidade baixa e vou estar colocando a manteiga aos poucos para ele estar misturando.
minha batedeira aqui. Limpar as beiradas. Gente, aqui tá mostrando uma coisa que eu fiz. Eu coloquei a manteiga um pouco gelada demais, então fica esse aspecto meio de coalhadinho. A manteiga está gelada demais. Perdi meu buttercream? Claro que não. É só eu levar ele no micro-ondas um pouquinho, que ele volta a ficar mais molinho, a manteiga, e se mistura muito bem, fica um creme lisinho. Outro ponto também era o meu merengue, que estava bem gelado já, viu, gente? Aí então misturou com o merengue gelado e a minha manteiga não estava totalmente em ponto de pomada, porém todas as partes da manteiga não estavam em ponto de pomada, então ele ficou um pouquinho mais, vou mostrar pra vocês aqui, ele fica com um aspecto meio que talhadinho, não é bem poroso, na verdade, ele fica bem poroso. Então é porque a minha manteiga estava um pouco fria demais. O creme por completo está frio demais. Então, para deixar ele bem lisinho, bem aveludado, é só eu levar para o meu micro-ondas ali 10 segundinhos. Vou colocando de 10 em 10 segundinhos e misturando. 10 segundinhos, mistura, 10 segundinhos, mistura. E aí eu bato de novo na batedeira e esse creme vai ficar lisinho, lisinho, lisinho. Eu vou levar lá rapidinho no meu micro-ondas para vocês verem o buttercream na consistência correta. E agora, já dei uma esquentadinha nele. Você pode estar utilizando, quem tem em casa, aquele aquecedor. Existe um aquecedor que você pode estar utilizando ele também aqui.
poderia deixar um pouquinho mais, aquecer um pouquinho mais para ele ficar ainda mais lisinho aqui. Só porque aqui agora eu já estou ficando sem tempo, então eu vou deixar como está para mostrar para vocês. Então, e assim fica o buttercream. Uma cobertura bem resistente a calor, a frio, principalmente, também, ao frio, ele reage super bem também. Então, aqui agora, a partir desse momento aqui agora, eu vou estar saborizando esse meu buttercream. Eu posso estar saborizando ele com diversas coisas que você pensar. Extrato de qualquer sabor que você queira estar utilizando, baunilha, pistache, ninho. Existem muitos extratos, muitas pastas no mercado que você pode estar utilizando aqui para saborizar esse buttercream. Você pode estar utilizando também leite ninho. Você faz um creminho de leite ninho e adiciona aqui também, fica com um sabor muito gostoso. Então, você saborizando o seu buttercream, e você nunca vai ter um gosto de manteiga. Mas às vezes a maior resistência dos clientes é ao pensar que ele vai estar comprando um produto que vai ter gosto de manteiga. Comer manteiga não é agradável, manteiga pura não é agradável. Então, para você estar incentivando, esclarecendo ali para o seu cliente que buttercream é gostoso, você vai estar explicando para ele que você vai estar saborizando esse buttercream para que ele não tenha gosto de manteiga e não fica com gosto nenhum de manteiga, gente. Eu chego até a dizer que ele acaba saindo até mais gostoso do que o chantininho, porque você está saboreando, ele vai ficar parecendo que uma cobertura, um recheio em forma de cobertura. Posso usar o buttercream como recheio? Eu não aconselho, porque o buttercream, depois dele gelado, ele fica duro. Então, ele não fica legal como recheio, não. Ele fica bom mesmo, é como cobertura. Inclusive, você tem que sempre orientar o seu cliente da forma como você deve consumir o bolo. O bolo deve ser consumido em temperatura ambiente. No mínimo, 40 minutos fora da geladeira para ele ser consumido. Porque senão o cliente não vai ter aquele sabor, não vai ter uma melhor experiência, né? Em relação o produto que ele vai estar ingerindo. Socorro. Esta receita dá para cobrir um bolo de que tamanho? De que diâmetro? Aqui, essa receita minha aqui, eu fiz para cobrir um bolo de 23 centímetros. Mas vai sobrar. Ou seja, eu posso estar guardando o restante que vai estar sobrando aqui. Uma receita, aqui eu fiz uma receita e meia. Uma receita, você faz cinta de contenção para um bolo de 15 centímetros e consegue cobrir um bolo de 15 centímetros. Para um bolo de 20 centímetros, você também consegue fazer uma receita e meia. Você consegue fazer a cinta de contenção e cobrir o bolo de 20 centímetros. Aí também vai depender muito do que você vai estar fazendo na sua decoração, né? Isso eu tô falando só de cobrir. Como vai sobrar aqui, então eu sempre faço assim, eu sempre faço a mais para sobrar para o meu próximo bolo fazer a cinta de contenção dele. Então eu sempre faço a mais mesmo, porque o buttercream eu posso estar congelando, eu posso estar utilizando ele sempre quando eu quiser. Eu não tenho um tempo aí. Colocando no meu freezer, 90 dias no freezer, você vai ter um buttercream perfeito quando você tirar e deixar em temperatura ambiente e utilizar ele normalmente. Então é isso, gente. Mais alguma pergunta? Alguém ficou alguma dúvida sobre o buttercream? Quando posso colocar o corante no buttercream? Você pode estar colocando o corante no buttercream depois que você saborizou, ou então juntamente com a saborização, você pode estar colocando o corante. Para utilizar corante, tem umas regrinhas mais específicas que essas aí eu já ensino somente em curso, porque você precisa de ter uma técnica para poder conseguir atingir cores fortes. Para você conseguir pigmentar bem o seu buttercream, precisa de um preparo para ele. Então você pode estar aprendendo isso, mas eu ensino através de curso, certo? Então é isso, gente. Até a próxima live.
Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais!